dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta. Canta espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta e canta. Tanto em nós. Boa noite a todos, é com prazer e alegria que hoje vamos compartilhar um pouquinho mais de algumas reflexões da doutrina espírita, mas hoje de uma forma diferente devido aos acontecimentos que nós estamos enfrentando, né, com essa pandemia, e como seres conscientes precisamos nos responsabilizar e nos cuidar como espíritas, conhecedores da ciência, conhecedores das questões espirituais. Precisamos estar nos precavendo, né? Porém, agora, hoje, né, é o dia da palestra. Eu estaria presencial aqui no centro, mas eu estou me sentindo como se tivesse. E eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões, né? Porque o tema é por que os espíritas não temem a morte, né? E antes de falar sobre o porquê que os espíritas não temem a morte, a gente precisa construir alguns raciocínios que são importantes, né? Alguns estudiosos da morte dizem que a ideia de vida após a morte é uma construção, é uma estratégia que a gente arrumou
para não entrar em contato com a nossa finitude. Então é como se nós nascemos, vamos morrer, e a partir dessa morte não existe mais, a gente não existe mais como personalidade, como pessoa, como espírito imortal que somos. E nós criamos uma estratégia, né, de vida após a morte, para estar vivo, né, para ser menos doloroso essa vida. E ao mesmo tempo, eu trago alguns questionamentos, né? Se nós tivéssemos só uma vida, e se nós não fôssemos espíritos, somente fenômeno biológico, de que adiantaria o nosso progresso moral e intelectual? De que adiantaria os nossos avanços internos, pessoais, morais e emocionais? Então esses são alguns dos questionamentos que eu trago para as nossas reflexões, né? Schopenhauer, eu acho que é assim que se fala, e Epicuro, eles trazem muito uma ideia de morte, na ideia de que se não existisse morte, não existiria filosofia, né? Se não existisse a ideia e a discussão sobre a morte, não existiria filosofia, porque a filosofia fala sobre a vida, e a vida de contraponto vem a morte, né? A finitude biológica. E como seres espíritas que somos, precisamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa ideia de imortalidade, né? Ou não, né? Será que nós somos um X-Men que sobrevive às intempéries da vida? Como é que é isso, né? Como é que as pessoas estruturam essa ideia de vida após a morte? Como é que as pessoas estruturam essa ideia de continuidade depois do nosso desencarne? Como é isso? Será que alguém voltou para comprovar? Será que... Quais são as estratégias, quais são as formas que a gente tem para justificar essa nossa hipótese, né, de vida após a morte, e aí que justifica se nós tememos ou não a essa morte, né? Então esses são alguns pensamentos que hoje a gente vai estar conversando, compartilhando juntos, né? Primeiro, eu escutei uma vez de um amigo que é ateu a ideia de que ele falou assim para mim: Antônio, eu também acredito na reencarnação. E na hora eu levei um choque: como assim você acredita na reencarnação se você é ateu? E ele virou para mim e disse assim: eu acredito na continuidade da vida, porque quando a gente morre, a gente se desfaz, né, como um ser biológico, e aí nós vamos estar em outros seres vivos, né, contribuindo para a matéria de outros seres vivos, né? Não sei se vocês já ouviram falar que nós somos partes de estrelas, né? Porque falando de uma maneira geral, todo esse processo de construção da nossa biologia depende de conteúdos materiais, né, da tabela periódica, que consequentemente é fruto de várias transformações, né? E esses processos, essas transformações, elas vêm ao longo dos milênios, né? Quando a gente pega a fieira da evolução do homem, né, a gente vê todas essas adaptações, todas essas mudanças de características que a gente vai tendo, e automaticamente a gente passa por todo esse processo, e hoje, como seres hominais, nós temos dentro de nós, dentro da nossa biologia, todas essas cargas biológicas, químicas e etc., que justifica quem somos hoje. Então nós somos fruto de muitas histórias, né? E aí ele estava me explicando isso, eu falei: muito interessante em você enxergar a vida após a morte dessa forma, né? Que hoje eu sou Antônio Carlos, amanhã eu vou ser o adubo para uma planta, e consequentemente alguns elementos químicos que hoje me pertencem vão fazer parte dessa planta, né? Achei muito interessante essa visão dele. E a gente tem o Lavoisier, que é um cientista
que diz que na natureza nada se cria e tudo se transforma, e que constrói muito bem essa fala desse amigo que é o Alex, o nome dele. E agora, trazendo um pouquinho para a nossa visão como espíritas, né, como a gente estrutura essa ideia de morte e como a gente aceita ou não essa ideia, né? Por exemplo, se hoje você que está me assistindo, que está me ouvindo, perdesse a pessoa que você mais ama, como seria para você lidar com a morte dessa pessoa? Pensa aí, vou dar alguns segundinhos enquanto eu bebo água. Provavelmente não seria agradável, né? E o porquê que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitos de nós, espíritas, às vezes achamos que não devemos sofrer, ficar triste, ficar mal pela morte de um ente querido, porque a gente sabe que a vida continua e por aí vai, é a coisa mais linda do mundo, né? Mas a gente esquece que com a morte se vai o físico. E o físico, ainda nesse momento de vida nosso, é necessário, né? A gente sente falta, às vezes, de abraçar uma pessoa que está longe. Às vezes a gente sente falta de alguém que está em outro lugar, em outro estado, e a gente não pode ver pessoalmente. Agora pensa numa morte de algum ente querido e a perda dessa pessoa e que nunca mais, entre aspas, na vida biológica a gente vai conseguir ter um contato com essa pessoa, né? E isso é doloroso. Então, assim, a gente precisa entender que a morte, ela é um processo de vida, né, da vida, e ao mesmo tempo que nós precisamos aprender que a gente precisa viver o luto da morte, né? Hoje, na própria psicanálise, a gente vê grandes estudos, grandes artigos mostrando a importância de se viver um luto, né? Porque quando a gente vive o luto, a gente consegue elaborar dentro da gente a ideia daquele luto, e automaticamente a gente não carrega ao longo da nossa vida aquela dor que paralisa a gente de viver, né? Que gera vários transtornos. Então, assim, até pensar dessa forma é interessante, né? A importância da gente viver o luto de quando a gente perde um ente querido, de quando a gente perde alguém que a gente gosta tanto. E eu tenho certeza que algum de vocês que está me assistindo deve estar falando assim: ah, mas a gente não perde ninguém, né? Como espíritas a gente adora falar isso. Sim, a gente não perde ninguém, mas a gente perde o biológico. A gente perde a capacidade de abraçar, a gente perde a capacidade de beijar aquela pessoa, de ver aquela pessoa, porque automaticamente a gente tem essa limitação, né? E eu continuo trazendo a pergunta que é o tema da palestra: por que os espíritas não temem a morte? E aí eu queria que vocês pensassem junto comigo. Daqui a pouco a gente vai construindo, a gente está construindo essa ideia, né? Nós estamos construindo essa ideia, esse pensamento que é muito importante, e vamos juntos nessa, né? Tem um livro de um pesquisador de Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, que ele diz que o nome dele é Gabriel Einstein, um negócio assim, o nome do autor. Ele diz que o ego teme a morte, porque a ideia de morrer é a ideia de que a gente vai acabar. Então, se a gente tem medo de acabar, a gente automaticamente tem medo da morte, né? E eu gosto muito desse trecho do livro dele, porque a gente diz que nós falamos que somos espíritas, né? Mas como é pensar na nossa própria morte? Por exemplo, hoje vários contextos religiosos trabalham a ideia de imortalidade, né? Os evangélicos, que são os protestantes, acreditam que vão ficar lá no céu, dormindo, esperando o juízo final. E cada um no seu contexto, e a gente respeita, mas o quanto que a gente
pensa na não morte do nosso espírito, de nós espíritos, né? Que existe uma continuidade, não importa a visão e a forma que a gente enxerga que seja essa continuidade, né? É muito interessante isso também. Ian Stevenson, que ele era um psiquiatra, ele professor da Universidade de Virgínia, se eu não me engano, grande pesquisador da reencarnação, né? Talvez tenha sido um dos cientistas e pesquisadores que mais se aprofundou, né, estudando a EQM, que é a experiência de quase morte, pesquisando características biológicas em algumas pessoas e fazendo associações com a reencarnação. Existem vários documentários, recomendo vocês assistirem, né? Ele traz, ele elabora, ele constrói a ideia da reencarnação. E por que eu estou falando de reencarnação? Primeiro, a gente sabe que a reencarnação é o quê? É o retorno do espírito à carne, né? E ele, como pesquisador, como um grande psiquiatra, ele conseguiu contribuir com grande significado para essa estrutura e para essa ideia, né? Porque se a gente começa a pensar nesses... Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Quando a gente começa a pensar em formas de enxergar a reencarnação através de um método bem estruturado, a gente começa a refletir, né, sobre... Calma, o que é a morte então? E aí eu questiono a vocês, o que é a vida? O que é a verdadeira vida? Para nós espíritas, como a gente enxerga a vida, se não um processo de morte? Antônio, eu não estou entendendo o que você está falando, eu vou explicar. Se nós espíritas falamos que a verdadeira vida é a vida espiritual, reencarnar não seria uma morte quando nós estamos no plano espiritual? Eu sei que eu viajo muito, vocês sabem disso, e segue o baile, né? Quando a gente pensa no livro Nosso Lar, que é um dos livros de André Luiz, que já deu filme e tudo mais, que a gente vê lá na família de Lísias? Quando alguns deles vão reencarnar, como é que eles ficam? Eles ficam com o coração apertado, né? Porque eles sabem que no processo de reencarnação, por mais que o espírito vá para o plano espiritual quando ele dorme, ele não vai gravar tudo quando ele volta, né? E aí eles trazem muito dessa saudade, dessa dor da reencarnação também. E é uma forma da gente pensar um pouquinho se não seria considerado uma morte também no plano espiritual. Apesar de que no mundo material nós estamos mais na matéria, estamos mais conectados com a matéria, então automaticamente a gente tem a ideia e é uma maior dificuldade, né? Ernesto Bozano, que é um outro pesquisador e que contribuiu muito na época em que Kardec estava vivo para o pensamento espírita, ele traz algumas ideias, algumas noções, não só ele, Camille Flammarion, Alexandre Aksakov, foram pesquisadores muito importantes para a doutrina espírita, colaborando e contribuindo para esse pensamento de vida após a vida, vamos dizer assim, né? Leon Denis, no próprio livro Depois da Morte, né? E por aí vai. E ao mesmo tempo, quando a gente estuda a vida desses grandes vultos do espiritismo, a gente precisa pensar sobre o quanto que eles contribuíram e o quanto que nós precisamos a gente precisa continuar propagando as ideias que eles construíram naquela época, né? Por quê? Porque senão nós vamos nos perder como espíritas. Que
Qual é a fala de Allan Kardec sobre a ciência? Que se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado, que vocês fiquem com o quê? Com a ciência. Então, essa ideia de religião, filosofia e ciência, esse tripé precisa ser bem estruturado dentro de nós. Então, até quando a gente fala de morte e de vida, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E agora eu continuo trazendo alguns questionamentos. Quantos de nós estamos vivos, mas mortos? Quantos de nós estamos vivos e não estamos querendo mais viver? Quantos de nós estamos vivos, mas agindo no automatismo e esquecendo de viver a vida? Quantos de nós estamos vivos e automaticamente vivendo os padrões sociais, vivendo o que a sociedade nos pede, esquecendo de viver? Muitos de nós, às vezes, precisamos de algo para a gente parar. Por exemplo, esse processo que a gente está vivendo é um convite compulsório para a gente parar, né? E automaticamente, quando a gente para, né, sendo obrigado a acalmar os nossos ânimos nessa quarentena, a gente se depara com muitos monstros internos. A gente se depara com muitas coisas que nos incomodam como seres imortais que somos. Nós começamos a olhar para a nossa bagagem. É como se nós tivéssemos uma mochila e dentro dessa mochila está o peso que é viver. E aí quando a gente para, a gente precisa olhar para cada item que está dentro dessa mochila e refletir se realmente vale a pena carregar todo esse peso, né? Então, isso é uma forma da gente pensar também. Joana de Ângeles, nesse livro O Ser Consciente, ela traz um capítulo que é a conquista de si mesmo, que ela fala do homem consciente, do ter e do ser e da conquista de si mesmo. E ela traz um estudo de um eminente psicólogo russo, que é o Gurdjieff, e ela traz a ideia dele, né, que o homem tem dois níveis de consciência, né, que é o adormecido e o desperto. E olha só o que ele fala, eu vou ler uns trechinhos para a gente comentar, né? Os indivíduos psicologicamente adormecidos são ainda fisiológicos, não obstante possam estar projetados na sociedade e até mesmo bem considerados por ela. Dando continuidade. Despertar significa identificar nossos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida, antes não percebidos. E aí ele vem trazendo duas visões. O ser adormecido está somente na biologia, no fisiológico, projetando na sociedade aquilo que é dele, e o ser desperto é aquele que busca se conhecer mais, se questionar, pensar até mesmo nessa ideia de morte, de vida, e que faz parte do nosso contexto, né? E que às vezes a gente ignora tanto, né? Então é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. E como está sendo viver para nós, né? Como está sendo pensar na vida para nós. Porque a gente pode falar sobre morte, mas como está a nossa vida? Se você desencarnasse hoje, nesse exato momento, o que você levaria com você? Você não pode levar o seu celular do ano, a sua casa, você não pode levar os seus diplomas,
você não pode levar o seu carro, o que você levaria com você? Provavelmente você iria precisar levar a sua própria consciência. E como anda a sua consciência? Porque para nós espíritas não existe céu e inferno, né? Isso tudo é uma construção da nossa própria consciência. A sua consciência está no céu ou está no inferno? Vocês conseguem perceber esse questionamento? Pensa aí um pouquinho. É muito importante a gente pensar sobre como está a nossa vida. Já que nós carregamos essa ideia de vida após a vida, né? O que a gente está levando dessa vida física para a vida espiritual? Quais são as construções que a gente está fazendo para falar quando a gente chegou lá no plano, quando a gente chegar lá no plano espiritual e falar assim, eu fiz o melhor que pude. É tão interessante isso porque quando a gente pega o livro de André Luiz Nosso Lar, a gente se depara com a seguinte personalidade. Um homem, cientista, que elaborou várias coisas dentro da ciência, né, que foi um homem muito conhecido. Automaticamente ele desencarnou e todo o prestígio dele aqui na Terra, quando ele chega no plano espiritual, não vale. Lá aqui na Terra ele era médico. Lá no plano espiritual ele não foi médico. Não chegou como médico. Por que eu estou trazendo isso? Porque o que a gente é como status, como algo fisiológico, não necessariamente a gente vai carregar para a vida espiritual. Isso a gente precisa pensar. Então o que a gente vai carregar para esse mundo que a gente tanto fala? Pensa um pouquinho aí, gente. Vocês sabem que eu faço, que é isso mesmo, que a gente precisa pensar, né? Que a gente precisa construir essas ideias. E como o estudo dessa noite é baseado no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, e aqui ele traz um capítulo que é o temor da morte, e eu vou ler alguns itens e tentar conversar um pouquinho sobre vocês, com vocês sobre, né? Ele traz aqui que o homem, seja qual for a sua posição social, desde o selvagem, tem um sentimento inato de futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. Tão interessante quando a gente pega a história mesmo do nosso mundo, a gente vê essa construção, né? Quando a gente pega as sociedades orientais, a gente vê claramente essa ideia de vida após a vida, de reencarnação, de possibilidades, né? Até mesmo quando a gente pega a ideia de Deus, né? A gente vê que lá nos primórdios o Deus era o raio, o Deus era a chuva, o Deus era o vento, que foram as formas que as pessoas criaram os seus deuses, mas baseado em um sentimento inato da sua existência, né? Então isso é pra gente pensar um pouquinho também. Quantos minutos tem que eu tô falando? 25. Tá. Então, é muito importante a gente pensar nessa ideia de que a vida, que a ideia de morte não é muito bem construída e que o homem tem essa intuição de que existe algo mais, que existe uma outra fase, né? No item 3 desse mesmo capítulo, Allan Kardec diz que à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. E o Espiritismo ele vem para contribuir muito com isso. Quando a gente começa a entender que existe uma vida além dessa, esse temor ele diminui, porque a gente começa a adquirir uma confiança, uma fé e por aí vai. E quando a gente pega os estudos do nosso querido Allan Kardec
a gente consegue ver no livro dos Médiuns uma elaboração fantástica e muito bem estruturada dessa possibilidade de vida após a morte. Porque a gente sabe que muitas consciências voltaram para relatar as suas histórias. E é tão interessante que hoje a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um grupo de pesquisa que tenta mimetizar os estudos que o próprio nosso codificador fez na época, né? Sistematizando uma reunião mediúnica, com psiquiatras avaliando se aqueles que se dizem médiuns não são portadores de transtornos psiquiátricos, fazendo as suas distinções, né? E quando a gente pega a tese de doutorado que estuda o livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier, e de uma estudante da Universidade Federal de São Paulo, e ela consegue ver que aquilo que estava escrito naquele livro está de acordo com as estruturas linguísticas estruturadas por aqueles mesmos poetas. Então, a gente começa a ver que, de alguma forma, a academia, com as suas metodologias científicas, estão conseguindo entender um pouquinho mais sobre esses estudos. Quando a gente pega o psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, pesquisador da USP, que ele começa a entender sobre a glândula pineal, começa a estudar sobre a ideia de EQM, experiência de quase morte, e começa a avaliar essas estruturas e começa a ver que tem algo além daquilo que é dito como o real, e por aí vai. A gente precisa se interrogar, né? De que a gente está falando, né? Que seres são esses? Será que é fruto de uma própria consciência, do próprio inconsciente daquela pessoa? Ou será que existe algo além da vida? Né? Então esses são alguns estudos dessas referências, né? Que a gente está falando de grupos sérios, né? O grupo da Universidade Federal de Juiz de Fora é o NUPES, Núcleo de Estudos de Espiritualidade. Lá a gente tem o grande psiquiatra que se chama Alexandre Moreira, que contribui muito para esses pensamentos, e hoje ele é um dos presidentes da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente está falando de pessoas que são referências nesses estudos, que estão tentando entender esses fenômenos que a gente vem falando desde 1857, né? Doutrina espírita, porque muito disso é falado há muito tempo, né? E ao mesmo tempo, quando a gente pega a ideia do nosso querido Sócrates, com a frase "conhece-te a ti mesmo", que estava exposta no Templo de Delfos, que foi... A gente precisa refletir que dentro dessa mensagem a gente tem no Livro dos Espíritos, na questão 919, o próprio Sócrates nos convidando a nos conhecer. Talvez seja uma forma da gente entender que somos espíritos imortais, que temos uma continuidade e que isso pode facilitar o nosso processo de viver aqui na Terra, né? Que é muito importante para todos nós. Dando continuidade um pouquinho mais, Kardec continua: a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-se compreender a que deve existir na Terra
onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser no presente como no futuro. Então aqui é a nossa ideia de futuro, é o que estimula a gente não ter medo da morte, saber que a gente vai reencontrar aqueles que a gente tanto ama e que essas dores e dificuldades que a gente enfrenta é a forma que a gente tem de elaborar e desenvolver as nossas próprias capacidades emocionais como seres imortais que somos, porque a elaboração e o desenvolvimento das nossas virtudes depende de nós mesmos, e nós só conseguimos desenvolver aquilo que consideramos bom se nós passarmos pelos exercícios de sentir, viver, elaborar, reconstruir, e esse é o nosso caminho como espíritas, né? De cair, de levantar e por aí vai, né? Então, a gente precisa construir essa ideia, né? E ele continua aqui, olha. Concentramos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte viva da vida, ser real e tudo sobrevivente. Lastimemos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Né? Então, quando a gente começa a construir esse pensamento, não como um mecanismo de fuga, acreditando que a gente tem uma vida após a vida e de que depois dessa vida física vai ficar tudo bem, mas sim a capacidade de reconstruir, de ressignificar, de reestruturar aquilo que faz parte de nós, para que a gente consiga carregar em nossa bagagem de alma aquilo que a gente considera bons atributos, né? Isso é importante. Entrando num processo de encerramento da nossa palestra, eu queria fazer uma colocação desse livro de Viktor Frankl, criador da logoterapia, um psiquiatra que dava aula na Universidade de Viena. Ele escreve um livro que é Em Busca do Sentido, e que isso é uma das áreas que hoje a gente encontra dentro da própria psicologia, né? E ele criou a terapia do sentido de vida. Ele foi um professor, né? Um psiquiatra, neurologista, muito bem estruturado e muito conhecido, e ele foi exilado no campo de concentração. E nesse processo de ter sido exilado, ele se deparou com uma determinada realidade. Ele viu pessoas que iam morrer em segundos nas câmaras de gás, em contato com os ácidos e das formas mais bárbaras que a gente pode imaginar. E ao mesmo tempo ele começou a interrogar algumas pessoas que estavam no campo de concentração, o que elas estavam sentindo dentro delas. E ele começou a perceber que muitas dessas pessoas que sabiam que iam morrer em segundos ou a qualquer momento, muitas delas não queriam morrer e acreditavam nessa possibilidade. E ele começou a entender o que estava passando pela cabeça dessas pessoas. E ele viu que essas pessoas, elas tinham um sentido de vida. Elas queriam viver porque queriam continuar o estudo, elas queriam viver porque tinham um filho para cuidar, elas queriam viver por algo. E ele construiu essa ideia de sentido de vida. E ele trouxe que quando a gente tem um sentido de vida, a gente não quer morrer. E ao mesmo tempo, depois que ele saiu desse processo, ele fez uma comparação com os alunos dele de medicina da Universidade de Virgínia. E ele percebeu que muitos dos seus alunos tinham ideias suicidas, não estavam querendo mais viver. E ele começou a também interrogar esses alunos que tinham uma vida estruturada, que
automaticamente, teoricamente, deveriam estar bem. E ele começou a questionar esses alunos e ver que muitos deles tinham essa ideia de querer morrer. E ele chegou a uma conclusão. Ele viu que quando o ser humano não tem um sentido de vida, um sentido para viver, ele quer morrer, ele não liga para viver. Mas quando a gente tem um sentido de vida, quando a gente tem algo que nos motiva a estar vivos, nós nos tornamos seres com a capacidade de superar as adversidades da vida, de desenvolver a resiliência que a gente tanto fala, de desenvolver as capacidades que vão nos dar forças para superar todos os desafios dos quais a gente possa enfrentar. Né? Então esses são alguns pensamentos que eu trouxe para vocês na noite de hoje, né? E eu continuo interrogando os espíritas, porque os espíritas não temem a morte. Baseado nisso tudo que eu conversei com vocês, reflitam o motivo pelo qual nós não devemos temer, mas sim nos preparar para a nossa morte física. Nos preparar nossa bagagem para saber no que a gente vai carregar para a verdadeira vida que a gente tanto fala. Muito obrigado, meus irmãos. Um abraço.